Olá, boa noite, queridos amigos e irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez aqui juntos para o momento Saber e Sentir. Nós possamos aproveitar esse instante para o refazimento, para o envolvimento com a espiritualidade, com Jesus, com Deus nosso Pai. Vamos abrir o coração, a sensibilidade, para sentirmos e percebermos aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada. Muitas vezes nos tornamos impermeáveis ao auxílio que podemos receber. É preciso que o nosso coração sintonize, abra-se para receber. Então vamos agora elevar o pensamento, pensar em Jesus, o Divino Amigo. E nesse momento, abraçados, envolvidos pelo seu amor infinito, que nós possamos sentir-lhe no nosso coração. E assim, Senhor, te rogamos o amparo, o auxílio para nós, para todos aqueles que precisarem. Que nesse instante sejamos socorridos com a inspiração vinda das boas almas generosas, bondosas, que cuidam de nós, da nossa caminhada, da nossa vida, nesse mundo de provas e expiações onde nos encontramos. Auxilia-nos a acertar mais, errar menos. Fortalece-nos e agora guia o nosso pensamento e as nossas emoções. Obrigado, Senhor. Assim seja. Então hoje nós vamos para o capítulo 37 do livro Passos da Vida, essa obra Chico Xavier, psicografia do querido Chico e autoria de Emmanuel e outros espíritos. Hoje estamos no capítulo 37. Se formos justos, um texto de Emmanuel. Deixa que a justiça te clareie a visão, para que o egoísmo te não imponha a loucura e a cegueira. Então ele já começa, chamando-nos a atenção para sermos justos, clarear a nossa visão com o senso de justiça, Senão o egoísmo, vai nos levar à loucura, porque nos cega. Muitas vezes a loucura não é perdermos o juízo, como muita gente pensa, perdermos a nossa capacidade de raciocinar. Mas a loucura significa fazermos coisas que irão nos trazer grandes problemas e sofrimentos, grandes provas, grandes dificuldades para o futuro. Isso é a loucura. Então que nós tenhamos essa tranquilidade de olhar para o mundo com a disponibilidade justa, que é especialmente aquela indicada por Jesus de não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Se formos justos, não nos inclinaremos à censura e à reprovação ante os erros dos semelhantes, porquanto conheceremos de sobra nossas próprias fraquezas. Então a pessoa justa, ela não fica medindo os outros, ela mede a si mesma. Ela não fica julgando os outros, ela analisa-se. Também não se julga, mas se analisa. Ela faz um trabalho de autoconsciência, que é o que nós precisamos ter. Autoconsciência, porque a autoconsciência nos dá a devida proporção de quem somos, os nossos valores. E se nós fizermos isso, não ficaremos animados a julgar, a medir, a censurar os outros, porque naturalmente nos perceberemos imperfeitos, carentes e necessitados de tudo aquilo quanto nós acusamos e vemos nos outros. Então essa é uma medida muito boa para nós, uma medida de justiça, que é dar aos outros, como dizia o Chico, o direito de ser quem quiserem ser. A nós, sempre o dever de ser melhores. Esse é nosso compromisso com a nossa existência. E ele continua dizendo aqui, então, se formos justos, esqueceremos a queixa e a reclamação, porque notaremos ao nosso lado aqueles que caminham no mundo, suportando fardos mais agressivos e mais pesados que o nosso. A gente só reclama porque não olha para baixo, A gente olhasse para baixo, ou muitas vezes ao lado. Às vezes basta virar o rosto para um lado e para o outro,
e nós já vamos ver problemas e dificuldades. Então, muitas vezes nós somos injustos, nós não reclamamos, lamentamos, porque não sabemos valorar a nossa vida. Em vez da reclamação, a gratidão. Claro que nós podemos buscar ajuda, nós podemos pedir socorro se estamos com dificuldade, mas isso é bem diferente da lamentação, da reclamação. Porque aquele que reclama exige um direito. Se eu estou reclamando, estou exigindo um direito. Mas que direito seria esse? O direito a ter alguma coisa que eu acho que eu tenho? O direito de tê-la? E se eu fizesse uma contabilidade da minha espiritualidade, como é que seria? Eu estaria no ativo ou estaria no passivo? Eu estaria com recursos de sobra a meu favor ou eu estaria tendo que correr atrás para acertar débitos e situações que eu ainda não resolvi, que fico adiando vida após vida, né? Fico adiando encarnação após a encarnação. Então, cabe-nos essa percepção justa de não reclamar, mas de, ao contrário, agradecer. Tem até um estudo recente da ciência que fala que a pessoa que reclama altera a configuração do seu próprio cérebro, levando a pessoa a uma espécie de baixa cognitiva, baixa percepção da vida e das coisas. Então, ou seja, a própria ciência comprovando que a própria doutrina espírita já nos fala há muito tempo. Se formos justos, não exigiremos dos outros demonstrações prematuras de bondade, compreensão, de vez que sabemos que nos custa o próprio equilíbrio, o escabroso acesso às conquistas morais. Exatamente, né? Quanto nos custa manter o equilíbrio? Quantas vezes, né, convites íntimos graves vêm à tona, situações se apresentam e a gente tem que lutar muito para manter o equilíbrio. A gente tem que lutar muito para manter a paz. E a gente quer exigir bondade dos outros. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ao perguntar para os espíritos venerandos qual o conceito de caridade segundo compreendia Jesus, no primeiro item ele fala benevolência para com todos. Ou seja, não é com alguns. Benevolência sempre. Não é só com aqueles que nos agradam, com aqueles que nos fazem bem, com aqueles que fazem a nossa vontade. Não é. Não é assim. Então, quando nós paramos de exigir, né, do outro bondade, compreensão e passamos a ser bondosos e compreensivos, nós nos suprimos. Ou seja, a nossa intimidade experimenta um estado de alma boa, né? Aquele estado de alma positivo, tranquilo, com mais serenidade, mais equilíbrio, né? Porque quando somos exigentes com os outros, exigindo uma bondade, exigindo uma compreensão, exigindo valores dos outros, naturalmente temos um maior rigor consciencial nos exigindo também. E aí o equilíbrio fica mais difícil, porque como nós não estamos na condição de quem tem muito para dar ainda, né, nós nos perdemos no meio das nossas imperfeições e defeitos, porque a consciência começa a nos mostrar, mas você está exigindo bondade, mas você não é bom. E aí a gente retruca, né? Como dizia meu avô. E a gente diz assim, mas espera aí, mas por que eu não sou bom? Então, vamos a essa atitude? Vamos àquela? Vamos àquela? Vamos àquela? Onde a bondade passou longe. Às vezes isso flui para o consciente, mas geralmente é inconsciente. Mas o espírito experimenta um estado de alma aflitivo e angustiante. Toda vez que nos tornamos sensores da vida alheia, que exigimos dos outros, fazemos um trabalho inconsciente de autoacusação. E aí entramos num processo doloroso, de dificuldade, de angústia. Se formos justos, não nos confiaremos ao círculo doméstico, cristalizando-nos nas vantagens particulares, porquanto aprenderemos que as dores do vizinho são iguais às nossas, cultivando por isso a fraternidade que nos quinhoará de alegrias e bênçãos. Então, se a gente for justo, a gente não vai se confiar ao círculo doméstico querendo vantagens, né? Apenas querendo vantagem. Mas
a gente vai entender que os nossos familiares, nossos vizinhos também necessitam, né, de amparo, de auxílio, a humanidade como um todo. E nós, então, em vez de exigirmos para nós estaremos disponíveis a fazer, em vez de cristalizar nas vantagens que temos. Porque nós temos muitas coisas na nossa vida que são vantagens para nós, né? Vantagens que nos trazem benefícios que a gente muitas vezes nem valoriza, como nós falamos no item acima. Nem valorizamos aquelas bênçãos, né? Aquela luz que tem ali, né? Nem valorizamos. Então, em vez de cristalizar naquele comodismo que nós estamos ali, aquelas facilidades que o lar, a família nos dá, que nós possamos olhar também para os outros e cultivemos então a fraternidade, que é aquela disponibilidade de tratar o outro como irmão. E aí teremos como resposta, o Emmanuel nos diz, alegrias e bênçãos. A nossa tristeza, muitas vezes, vem da nossa inércia, da nossa incapacidade, da nossa ociosidade espiritual. Fazer alguma coisa por alguém. Ah, mas eu estou fazendo. Mas está fazendo como? Eu estou fazendo como uma obrigação, que já tem um valor, é claro, tem o seu valor, ou estou fazendo com o coração? E o coração é que vai se modelando quando ele é colocado em contato com a experiência humana. Agora, se nós nos fechamos, aí vamos nos cristalizando e endurecendo. Sejamos justos e entenderemos a riqueza dos bens que o Senhor nos empresta, sabendo enxergar a indigência e o infortúnio que nos pedem simpatia e socorro, né? Se a gente for justo mesmo, a gente fala, eu sou uma pessoa justa, né? Será? Se a gente for mesmo, né, a gente vai compreender que as riquezas que Jesus nos emprestou. Basta olhar ao lado, olhar para a nossa vida, e nós vamos perceber quanta riqueza o Senhor nos emprestou. E nós ainda não agradecemos, ainda não valorizamos com aquela percepção mais aguçada, mais amorosa que nós precisaríamos fazer. Somos exigentes, orgulhosos, egoístas, prepotentes. Nem sempre conseguimos, né, fazer esse ajuste na nossa percepção para que nós compreendamos a vida que temos, a riqueza dos bens que o Senhor nos concedeu, né? Por exemplo, às vezes a gente tem dificuldade material, mas tem o sorriso de uma criança que habita a nossa casa, ou que habita as imediações dela, ou que é alguém pertencente, alguém que a gente gosta, periodicamente vemos aquele sorrisinho, aquela entrega gratuita ao nosso sentimento daquele serzinho. Os animais à nossa volta, a natureza, que nos brindam com suas belezas, as flores, né, as plantas em geral. Então, se a gente for perceber quantas bênçãos a gente tem, e a gente não valoriza. Eu ouvi de uma amiga, né, não faz muito tempo, ela dizendo assim, eu entendi o valor que a minha mãe tinha na minha vida, agora que eu não a tenho. Do nada, sem aviso, sem nada, minha mãe foi embora para o mundo espiritual. Eu sou espírita, mas sinto muita falta. Era uma bênção tê-la ao meu lado, tranquilizava o meu coração, aliviava minhas necessidades, eu sabia que ela estava ali, que o coração dela arrimava o meu, mas agora não a tenho. Então a gente muitas vezes não percebe isso. Está cheio de luz, de bênçãos em volta e a gente não tem. A gente fica nos problemas, nas dificuldades, nos desafios, quando eles são para nos ajudar a crescer e também resgates do nosso próprio passado, ou provas que nós pedimos para passar. E nós lamentamos, reclamamos, e então nos perdemos nesse universo de lamentações, enquanto a vida vai nos pedindo que nós sejamos justos com a vida que nós temos. Sejamos justos e perceberemos, enfim, que o trabalho infatigável no bem comum é a única fórmula de paz, suscetível de garantir-nos a felicidade e a segurança, porque cultivadores da justiça, pelo serviço incessante a todos, conhecemos
conhecem o supremo valor do tempo, convertendo o presente na gloriosa preparação do futuro. Nosso presente é uma preparação para o nosso futuro. Se a gente for justo, então a gente vai perceber que o trabalho infatigável no bem comum é a única fórmula de paz. O egoísmo não dá paz a ninguém, né? O orgulho não dá paz a ninguém. Comentávamos num estudo ontem, né, que o orgulho leva a gente num pedestal bem alto. O egoísmo também faz isso. E deixa a gente lá sozinho. Já que eu sou o melhor, o maior, então fica aí sozinho. Vamos ver como é que você vai sentir a vida. Então, muitas vezes, pessoas que têm tudo, né, corações que têm uma vida privilegiada, são tristes, depressivos. Há uma série de razões para isso. Claro que alguém vai dizer, é uma substância no cérebro que não tem, que está ali, está faltando tal. Sim, mas por que é que o espírito não está agindo de maneira que o cérebro funcione perfeitamente para produzir essa substância? Porque quem manda no corpo é o espírito. É porque ele tem uma necessidade. Ele tem alguns pesares, algumas culpas que faz com que ele bloqueie o direito à própria felicidade. Tendo errado, malbaratado, pisado do seu semelhante. Então, aquele estado mórbido de alma, aquela tristeza sem razão, tem uma razão sim, uma razão muito profunda, que não é visível hoje, a não ser analisado pela química cerebral, que não responde tudo. Responde pela parte física, mas não responde o porquê. O porquê está na alma, no espírito, nas suas necessidades. E essa paz garante-nos o quê? Felicidade e segurança. Os cultivadores da justiça, né, pelo serviço incessante a todos, como diz Kardec, benevolência para com os espíritos a Kardec, benevolência para com todos. Então isso traz para a gente o quê? A gloriosa preparação do futuro. Um dia voltaremos à Terra plenos, 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 sem nenhum pesar, sem nada para lamentar no espírito, porque teremos feito o nosso melhor, teremos trabalhado honestamente pela nossa própria paz. Então vamos agora envolver-nos mais uma vez com as vibrações de Jesus. Sentir-lhe o amor, a bondade, a benevolência. Sentir-lhe a caridade para conosco, nas mais intrincadas necessidades, ou nas mais simples. Ele, o Senhor, está presente em nossa vida. Ao senti-lo, perceberemos a bondade tomando conta de nossa alma, refrescando-nos as ardências, trazendo-nos paz. Seja qual for o problema que enfrentamos, sintamos esse alívio, esse refrigério que nos envolve nesse instante. Vamos dizer profundamente à nossa alma: eu desejo sentir esse frescor. Eu desejo que esse pesar que me atormenta saia de mim, banhado por essa força sublime que vem do Cristo nesse momento. Eu desejo que todas as dificuldades encontrem solução, que por minhas ações eu resolva todas as problemáticas que envolvem a minha vida. E sentindo esse frescor, vamos então dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.